Boa noite, gente. Hoje nós temos a participação mais especial desse curso, porque nós estamos trazendo behind the scenes dos bastidores do Likens. A gente tem que postar esse vídeo. A Vivian não quis fazer a transmissão porque ela falou que não ia conseguir fazer a transmissão ao mesmo tempo que apresentava, mas a gente tem que estar postando esse vídeo porque é um momento, eu diria, único. Nunca antes na história desse curso a Vivian apareceu. E ela vai nos dar uma aula, segundo ela, com mais perguntas do que respostas, aí eu já estou tensa, sobre alfabetização científica. Vou fazer o mesmo esquema de sempre, vou deixar você se apresentar, falar de você, e aí você projeta aí sua aula e a gente vai acompanhando aqui. Beleza? Tá certo. Muito obrigada. Valeu, Tati. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou conhecida como a voz oculta do Likens, a pessoa que fala por trás da cabeça da Tatiana quando ela tá nas lives e ela fica parecendo alguém que tem alguma questão aí com dupla personalidade, enfim. Normalmente essa segunda personalidade sou eu, né? Esquizofrenia, coisas assim. Questões sérias que demoram. Mediúnicas. Pode ser também. Então, para quem não sabe, minha relação com a Tati, ela foi minha orientadora. Foi, se Deus quiser, será, mas assim, coisas que eu deixo na mão de Deus. No mestrado na UERJ, fiz no programa que ela orienta lá no PPGEAS, né? E o meu tema de pesquisa foi alfabetização científica, tanto no TCC, né, na graduação, quanto no mestrado. Então, é um tema que eu já venho trabalhando aí pelo menos uns 4, 5 anos, então tem uma certa leiturinha aí que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das questões que eu acabei me deparando com, questões que eu trouxe para a minha reflexão, que talvez possam ajudar vocês também a refletir, principalmente porque hoje em dia o tema da alfabetização científica ele vem sendo colocado em vários contextos, ele vem sendo colocado em vários tipos de documentos, ele vem sendo colocado em vários âmbitos de discussão acadêmica, e que muitas vezes essa discussão, né, essas colocações, elas vêm sendo colocadas de forma simplista, como o artigo que vocês leram para cá coloca, né, a forma reducionista, e muitas vezes também de certas formas ingênuas. Então, eu vou trazer alguns questionamentos, algumas ideias aqui, eu espero que vocês curtam. Vou contar com a interação de vocês, assim, de repente, se vocês quiserem falar alguma coisa no meio, não tem problema, real. Eu sou professora de primário na veia, então estou super acostumada com esse tipo de dinâmica. Deixa eu dar uma compartilhada aqui. Então, galera, basicamente, então a gente vai falar hoje sobre alfabetização científica, acredito que seja surpresa para ninguém, né? E eu queria começar antes com um tipo de exercício. Eu vou colocar aqui no chat, no nosso chat, um link onde vocês vão entrar. O Padlet, para quem não conhece, quem é professor talvez conheça. Enfim, o Padlet ele é um mural interativo onde a gente consegue colaborativamente construindo ali algumas. O pessoal vai botando ideias, né? Um mural de ideias, enfim. Deixa eu colar aqui no chat. Pronto. Aí é só entrar e responder a pergunta que tá lá. Bom, se vocês tivessem que pensar num indivíduo que é cientificamente alfabetizado, que característica esse indivíduo ele teria? Ou aí você pode dar quantas ideias você quiser, não precisa ser uma só, não. Consigo pensar em 10 coisas, que bota as 10, só que bota cada uma num comentário distinto, tá? Então bota uma ideia só por comentário. Apareceu. Ah, boa. Show. Então, graças a Deus, continuando, Foi. galera. Meu Deus, graças a Deus. Então, bem, essa é uma coisa que eu sinalizo também na minha dissertação, que é assim, falar de
de alfabetização científica, ela tem uma certa vantagem, porque esse termo ele tem como se fosse uma data de nascimento, né? Porque existe um momento onde, por mais que as ideias que ajudaram a sintetizar o que depois foi colocado dentro desse termo já existissem, esse termo ele é colocado pela primeira vez logo no final da década de 50, né, de 1950 no caso, em um artigo que eu vou botar aqui citadinho para vocês, se vocês depois quiserem dar uma olhada. Não é algo tão fácil de achar, mas se alguém quiser depois eu posso enviar, que eu já fiz esse garimpo. Só para vocês terem uma ideia do contexto, né, social, enfim, político, econômico que o mundo estava vivendo nessa época, no final da década de 60, onde esse termo se origina, né, que são nas literaturas norte-americanas, a gente assistiu em 1957 um passo à frente da União Soviética em relação à corrida espacial, né? Que nessa época estava em plena Guerra Fria. Quem sabe a cronologia da Guerra Fria sabe que o negócio aí estava pegando fogo, principalmente no que diz respeito a corrida espacial, a corrida armamentista, né? Então a gente tem aí algumas datas importantes em relação a esse evento da corrida espacial, né? Em 57 a gente tem o lançamento de Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial. Ponto para a Rússia. Ponto para a União Soviética. Em 60, primeiro foguete tripulado por um ser vivo, mais um ponto para a União Soviética. Em 61, primeiro voo espacial tripulado por um ser humano, também mais um ponto para a União Soviética. Coitado dos Estados Unidos, né? Coitado. Então, aí o que acontece? Nesse contexto, os Estados Unidos eles passavam não somente por uma reflexão no sentido de que a gente precisava investir massivamente em ciência e tecnologia para, enfim, porque isso significaria ali no contexto de Guerra Fria uma soberania política, uma soberania econômica, enfim, todos os tipos de soberania aí que existem, mas também esse planejamento, essa postura, ela precisava também vir a nível do próprio país, né? Ou seja, a nível interno, né? Não somente fazer grandes demonstrações de força e poderio tecnológico, como também fazer com que o seu país tivesse uma cultura ligada à ciência. Então, se a gente for pensar que há 10 anos, 15 anos atrás, desse lugar da história que a gente tá, os Estados Unidos, enfim, a gente tava vendo Hiroshima, Nagasaki acontecendo, né? As bombas atômicas a gente viu lá em 45, então não faz nem 15 anos direito aí. Isso demonstrou um extremo um lado horrível do desenvolvimento científico, digamos assim, e tecnológico, né? Cara, então era para isso que esses caras ficavam meses e meses no laboratório com a nossa grana, né? Para fazer bomba atômica para matar os outros. Então, assim, isso gera um certo medo, um certo receio em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico. Então, essa mudança de postura, ela vem também no sentido de resgatar essa imagem da ciência. Então, tem muito uma questão de propaganda, tem uma questão de redirecionamento cultural mesmo. Espero que tenha ficado claro. Então, olha só para fazer aí esse contraste, em cima a gente tem alguns acontecimentos da época, e embaixo a gente tem 2 artigos que são importantes, porque eles citam esse termo Science Literacy, ou Literate in Science, para se descrever as pessoas, né? A Population Literate in Science. Então, esses 2 artigos publicados aí em 58 trazem esse termo e trazem também um pouco dessa linguagem que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz alguns recortes desses artigos aqui para mostrar para vocês a forma como eles estavam se referindo, o que eles estavam querendo dizer com essa alfabetização científica. Esse para quem estuda esse tema ou pretende estudar, uma questão muito importante com anacronismos, tá? A gente não pode e fazer uma interpretação anacrônica da alfabetização científica, porque é um termo que passou por profundas modificações de acordo com contextos educacionais diferentes, enfim, países diferentes. Então a gente não pode querer dizer imaginar, quer dizer, que todos querem dizer a mesma coisa, tá? Então o que esses caras estavam querendo dizer nessa época com Science Literacy, né? Olha só, esse aqui é do
do artigo do McCurdy, tá? O McCurdy, ele era presidente da Shell Chemical Corporation, ou seja, a Shell mesmo, petrolífera, tá? E olha o que ele diz aqui. A mudança é significativa, pois o público valoriza as aplicações do conhecimento físico que compõe a tecnologia, mas tem muito menos sentimento pela busca sistemática por um conhecimento maior, que é a essência da ciência natural. A essência da ciência natural. Para ajudar a adaptar o público a essa mudança, creio que é vital incluir alguma compreensão da ciência natural na educação liberal. Ajudará a preparar o aluno para participar de assuntos humanos e cívicos, qualquer que seja o seu chamado. Nossa, trava-língua, seu chamado. Essa noção de preparo cívico, função cívica, função cidadã da alfabetização científica é algo que aparece nas literaturas desde o início até a data de hoje. Isso aparece muito forte. Essa coisa de preparar para a cidadania, e por isso que a gente vai bater bastante nessa tecla lá pro final, massa? Então, outro trecho desse mesmo artigo do McCurdy. Em suma, uma apreciação aproximada da tecnologia veio naturalmente para o grande volume do nosso povo. É bom que isso tenha acontecido. Numa democracia, é necessário que o público em geral esteja de alguma forma familiarizado com questões de importância nacional. Repare que, obviamente, ele está colocando a tecnologia como um assunto de importância nacional. Óbvio, sim, mas bom ressaltar. Eu só vejo problemas se algo de grande preocupação nacional, algo que deveria ser visto como uma fonte de inspiração e oportunidade, não ser reconhecido dessa forma pelo eleitorado. Em tais circunstâncias, como, se não por acaso, a nação poderia decidir corretamente, né? Então aí, trazendo também um pouco essa questão de que essa aproximação com o debate tecnológico, com o debate científico, teria relação com a participação das pessoas no processo decisório. Essa é uma outra coisa também bem polêmica dentro desse assunto. Massa até agora, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Olha aí, eu já, professora do nono ano. Tranquilo? Todo mundo bem? Acho que até agora tá de boa, né? Não tô nem conseguindo ver o chat de tão travado que esse dinossauro que eu tô conduzindo tá. Mas a gente está te ouvindo bem. Massa, que ótimo. Então, continuando aí nessa evolução, né, do termo da alfabetização científica. Vou mostrar um quadro para vocês daqui a pouco. Mas é importante a gente refletir que o mundo, ele muda muito o tempo todo, e qualquer tempo ele é feito de diversas vozes falando ao mesmo tempo, né? E buscando o seu espaço. Então, o tempo de hoje, ele tem o seu espaço da hegemonia, o seu espaço da contra-hegemonia, assim como o tempo passado teve e o tempo futuro terá. Então, a gente tem diversas correntes, movimentos que surgem, né? Desde a década de 60, quando esse termo começa a ascender, que vão trazendo certas modificações para esse termo e apropriações também desse termo, né? Questões interessantes para a gente pensar como agentes que modificam, que têm impacto sobre o conceito de alfabetização científica, obviamente, reformas educacionais, né, movimentos educacionais de uma forma geral, correntes de educação, né, que ressignificam o termo da alfabetização científica para dentro do que eles acreditam. A gente também tem movimentos ambientalistas que reforçam um coro de que é importante difundir, é importante fomentar o interesse da população por ciência, tá? E aí também a gente cai em mais uma polêmica, que é a grande confusão que existe entre o termo alfabetização científica, divulgação científica, entendimento público sobre ciência. Existe uma nuvem no meio desses termos, né, que se você não tiver bastante cuidado, você acaba definindo uma coisa como outra, né? Então, o que mais que eu ia falar? Ah, claro. E também, sem deixar passar, a maior participação
que os aparatos tecnológicos, que as técnicas, que os diagnósticos médicos, que tudo que diz respeito ao desenvolvimento técnico-científico traz para dentro do cotidiano das pessoas. Então a gente vai ver diversas notícias hoje em dia relacionadas, não só hoje em dia, desde a década de 50, enfim, notícias impactantes que marcaram gerações, né? Como, por exemplo, uma notícia que está marcando a nossa geração é o desenvolvimento da vacina contra o Covid, né? O quanto que os jovens de hoje já estão esperando por isso e o quanto que essa notícia mudou a sociedade e enfim, notícias também relacionadas com coisas, com tragédias, né? Ou o 5G, que é uma coisa que ainda nem está sendo tão debatida aqui, mas que, enfim, daqui a pouco isso vai vir muito forte, ou o lançamento de satélite artificial, clonagem, novos tratamentos médicos incorporados pelo SUS, enfim, e também como é que a tecnologia também ela pode estar sendo utilizada, por exemplo, nesse caso aqui, para documentar, né, para fiscalizar ações criminosas, né, enfim. Então a gente tem diversos usos da ciência e da tecnologia que colocam a sociedade no meio dessas contradições, né, e que empurram a sociedade para debater essas contradições. Então, disputar esses discursos é algo importante. Então, obviamente, eu tô aqui para dizer que a alfabetização científica é importante, tá? Mas agora talvez eu comece a confundir um pouco vocês, tá bom? Então, olha só, aqui um artigo, essa imagem eu traduzi, ela tá na minha dissertação, mas ela foi extraída na sua maioria do artigo do Kemp, todos eles estão documentados no final do slide, tá? Que vai estar na mão de vocês aí no final da apresentação, então não se preocupem. O Kemp faz um trabalho magnífico, onde ele analisa, ele colocou aqui nesse quadro o quê? Quais elementos que constituem a alfabetização científica que cada um desses autores pensou, né? Então, vocês vão ver aqui que existe um recorte temporal também, né? Então, a gente está falando aqui desde a década de 50 até quase os anos 2000, né? Num artigo aqui do Hurd, aquele mesmo Hurd que eu falei lá inicialmente que citou, né, a alfabetização científica aí pela primeira vez, ele continua escrevendo sobre esse termo ao longo das décadas, e é interessante a gente perceber certas questões, né? Por exemplo, alguns elementos que estão presentes em qualquer definição, qualquer conceituação de alfabetização científica, que é o conhecimento conceitual. Ou seja, todos esses autores, eles consideram importante, eles consideram elementar na alfabetização científica que o aluno ele detenha conhecimento conceitual, conhecimento científico, né? Ou que ele adquira ao longo do processo de alfabetização científica, né? Ou seja, uma ligação bem forte do processo de alfabetização científica com uma questão conceitual, com uma questão de conteúdo, tá? Entretanto, tem alguns outros itens que não são tão presentes, assim como, por exemplo, a ética científica, como a história da ciência. Então, isso aqui é bem importante. Hoje em dia, isso vem sendo colocado por autores mais modernos, tá? Vale ressaltar aqui que a análise do Kemp para em 1998, tá? Então, muda bastante, tá? A conceituação de alfabetização científica. Obviamente, né? Vocês não esperavam que eu ia trazer aqui para vocês o que cada um desses autores falava, né? Senão a gente ia precisar de um curso só para isso. Enfim. Mas então aqui ele resume de alguma forma, compara, né? E mostra pra gente quais eram as prioridades, digamos assim, do movimento de uma forma geral e quais elementos são dispersos. Então, o que a gente tira, assim, de um quadro como esse, né? Cara, a gente tira que absolutamente não existe nenhum tipo de consenso, né? Sobre o que de fato seja alfabetização científica ou indivíduos cientificamente alfabetizados, tá? E isso é uma verdade até hoje. Existe um autor que eu gosto bastante, esse livro é bem legal, mas eu não posso dizer aqui que existe PDF dele gratuito, tá? Infelizmente eu não posso dizer isso para vocês, mas existe. Então, ele diz o seguinte: todos os envolvidos com o ensino de ciências parecem ter uma noção vaga e mal definida. Adoro o otimismo do Chamu.
do que isso significa, variando da visão simplista de que qualquer exposição à ciência contribui com algo para o estado de espírito chamado alfabetização científica, até a visão ingênua de que a alfabetização científica significa ser capaz de pensar como um cientista, né? Ou seja, a gente vê que ao longo desde o contexto sociocultural no qual nasce esse termo até hoje em dia, esse termo ele está sendo colocado em muitos lugares diferentes, né? Para muitas funções diferentes, para muitas definições diferentes, e é importante a gente parar e pensar às vezes sobre quais usos essas pessoas, esses autores estão fazendo desses significados. Então, como qualquer conceito, galera, é um conceito que passa por disputas de sentidos, que passa por um debate conceitual muito importante, que é frontal. Nesse caso, eu considero frontal. Tanto que eu fiz todo o meu trabalho baseado nessa busca de pensar o que significa isso, tentar delimitar, enfim, busca inútil, né? Se você quiser saber muito mais sobre as concepções de alfabetização científica diversas, obviamente você vai ter que ler, né? Não vai ser aqui, né? Eu não vou perturbar vocês com isso. Então tem muitos livros, muitos artigos excelentes que vão passar para vocês essa noção de como aquele autor entende a alfabetização científica. Esse livro aqui é muito famoso no Brasil, que é o livro do Chassot. Esse autor também, eu acho ele bem interessante, Pedro Demo. Esse livro aqui é muito bom. E esses são autores mais clássicos, né? Um pouco mais antigos, né? Esses autores, o Chassot, tadinho, tá tão velhinho. Meu Deus. Bom, tranquilo, né, galera? Acho que... Tá velhinho, mas tá ativo. Nossa, o Chassot, tadinho, eu vi uma... tadinho. Eu vi uma palestra dele, tadinho. Deu vontade de dar uma água pra ele. Ele fala tão devagarinho. Tadinho. É isso. Mas pois gente, mas também, brilhante, né? É uma mente brilhante, o cara é ótimo. Bom, cara, e aí a gente entra, eu não vou entrar, obviamente, né? Eu tô aqui com uma intenção clara de expor contradições, expor debates, para que, caso vocês se interessem em se aprofundar em alguns debates específicos, claro, eu não tenho tempo de contar para vocês nuances de todas essas intrigas e confusões que estão envolvidas nessa questão, né? Nessas questões. Então eu venho apresentar para vocês essas problemáticas, apresentar para vocês esses debates e apresentar também artigos, literaturas que aprofundam esses debates, né, que expandem esses debates, e aí vocês façam o bom uso disso. Então, uma outra questão importante, mas que eu não poderia colocar primeiro, é essa questão do termo da alfabetização científica ou do letramento científico, né? Existe um debate, inclusive a Tati é coautora de um artigo ótimo com a Carol, né? Carol Suíço, acho que foi publicado na Ciência e Educação, também tá ali no final, porque eu dei uma grifada nele aí, coloquei no slide. Tem esse artigo, tem acho que é o livro da Soares, tem também um outro artigo muito bom que fala sobre quais intenções existem na aplicação de cada um desses termos, tá? A maioria das pessoas que faz uso do termo alfabetização científica, a maioria mesmo, tá, gente, faz um uso, como digamos assim, um uso econômico, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Que não são autores que, em sua maioria, não se preocuparam em fazer um pré-debate sobre qual termo vão utilizar. Tudo bem, isso é legítimo, né? Nem todo mundo que vai falar disso tem que partir desse ponto. Então, admitem logo o termo mais comum, mais utilizado, que é a alfabetização científica, e partem para outros debates, né? Mas existem vários autores que estão dedicados a esse primeiro momento, de debater esse termo, o que não necessariamente uma perda de tempo, né? Até porque esses termos, eles também têm relação com as raízes na linguística,
né? Então, assim, esse debate, ele está muito centrado em dois momentos que eu acho que se completam, né? Um primeiro momento, ele parte da concepção de que a atividade científica está tão circunscrita à linguagem falada, escrita, enfim, que o domínio da escrita, da leitura, principalmente da escrita científica, da leitura científica, ela é crucial para educar em ciência, né? Então, estabelece bem essa relação entre linguagem e ensino de ciência, né? Então, para o educar cientificamente. É bem nesse sentido aí que vai começar a discussão no artigo da Tati, que está referenciado lá, né? Nessa parte aqui de cima. Pronto, aí, ó. A alfabetização científica, ela encontra... a gente vai encontrar esse termo em praticamente todas as outras línguas, né? Em espanhol, alfabetização científica, ou em francês, calma aí, alphabétisation scientifique, tá? Em francês, desculpa, dei uma arranhada aqui. Meu pai, é muita cara de pau, né? Então, aí como eu dizia, depois, né, vem um segundo ponto onde vai se debater muito o que é alfabetizar, né? E o que é um indivíduo alfabetizado ou letrado, para você comparar com o que você almeja diante dessa alfabetização científica, né? Então aí a gente vai ter, por exemplo, o Chassot, ele traz pra gente que existe essa diferença. Você pode pegar meu carregador, por favor? Que existe essa diferença entre o que é um indivíduo alfabetizado, o que é um indivíduo letrado, né? O Chassot a Soares tá lá no quarto, obrigada. Soares vai falar que o termo letramento, Soares é uma autora muito focada nessa questão do letramento. Ela diz que o letramento, ele é o resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever, ou seja, o estado ou a condição que adquire o grupo social ou indivíduo que se apropria da escrita, cultiva e exerce práticas sociais que a utilizam. Então você vê o letramento para esses autores que utilizam, né, que preferem esse termo, é porque o letramento ele está ligado, pelo menos na língua, ao uso social da língua e não somente ao uso do código em si, né? E não somente com a instrução em relação ao código que é a língua, tá? Então a gente tem esse debate, ou seja, a partir dessa discussão filosófica do que é um indivíduo letrado, o que é um indivíduo alfabetizado, você colocar essa segunda palavra científica vai dizer muito o que você quer com aquele processo de alfabetização científica ou de letramento científico, certo? Então é meio que a partir desse tipo de discussão que a gente vai encontrar esses debates. Então aqui eu dei duas recortadas, né, de artigos interessantes que discutem isso. Vejam só, aqui no artigo dessa tal de Galieta e da maravilhosa Suíço, a gente tem aqui, na tradição escolar, a dissertação da Carolina, da Suíça. Eu só orientei o trabalho da Carol. Só. Vou botar o link aqui desse artigo. Boa. Na tradição escolar, a alfabetização científica tem sido considerada na acepção do domínio da linguagem científica, enquanto o letramento, no sentido do uso da prática social, parece ser um mito distante da sala de aula. Ao empregar o termo letramento, busca-se enfatizar a função social da educação científica, contrapondo-se ao restrito significado da alfabetização escolar. Tá? Então tem esse segundo recorte que eu fiz, ele é importante, que ele traz também uma razão. O Chassot fala apesar dele concordar com isso, né, com essa definição, com essa questão da acepção da linguagem, com o uso cultural da linguagem, ele considera, ele acaba utilizando mais o termo alfabetização, porque ele considera que às vezes o termo letrado, ele pode passar uma ideia, como que eu posso dizer assim, um pouco de erudição,
sabe? Então vejam só, por exemplo, não ser capaz de, ao ler, compreender o significado de notícias de jornais, correspondências, ou não conseguir escrever uma carta ou um recado. Isso é o que se tem chamado de analfabetismo funcional. Ao contrário, uma pessoa pode não ser alfabetizada, mas ser letrada se tiver contato diário com as informações do mundo da leitura e da escrita, por meio de pessoas que leem ou escrevem para elas as notícias de jornal. Aí quem já viu Central do Brasil, né? As cartas ou recados. Por essa razão, Chassot considera inadequado o termo alfabetização, pois carrega a primazia da ótica ocidental da escrita alfabética, desconsiderando linguagens de outras civilizações que adotaram escritas cuneiformicas, hieroglífica e ideogrâmica. Gente, só para vocês terem uma noção de onde que vai, é tão fundo que tem petróleo. Bom, e aí aqui eu trouxe um livro, maluca, tô doida, um vídeo. Quem não conhece o Neil deGrasse Tyson, né? O cara virou o ícone da divulgação científica, não sei, eu queria que ele fosse meu pai. Enfim, o cara, só tem adulto aqui, né? O cara é foda, o cara é demais, tá? E aí ele tem um videozinho, né, que ele fala o que é Scientific Literacy. E aí vamos tentar ver o que ele diz, entender o que ele diz, mas como toda cabeça de acadêmicozinho bolado, já vamos começar a problematizar um pouco essas coisas. Vamos lá. When I think of science, I think of a truly human activity. Something fundamental to our DNA. Something that drives curiosity. When you're a kid, you're born a scientist. What does a scientist do? We look up and say, I wonder what that is. Let me go find out. Let me poke it. Let me turn it around. This is what kids do. Kids that can barely walk, what are they doing? They're turning over rocks. They're plucking petals off of roses. They're exploring their environment through experimentation. That's what we do as human beings. So what do? We prevent that. We prevent these depths of curiosity from revealing themselves, even within our own residences. You know, we spend a year teaching our kids to walk and talk, and the rest of their lives telling them to shut up and sit down. What kind of environment is that? The goal here is not to make everybody a scientist. That's not the goal. What a boring world that would be. You want artists, you want musicians, you want novelists, poets. You want the rest of this. What matters is whether they're scientifically literate and maintain that literacy and that curiosity throughout their lives, no matter what becomes their profession. People think science literacy is being able to recite facts, and it's not that. It's a part of it, but it's not the main part of it. The main part is, how do you look at the world? What does the world look like through your lens? If you're scientifically literate, the world looks very different to you. It's not just a lot of mysterious things happening. There's a lot we understand out there. And that understanding empowers you to, first, not be taken advantage of by others who do understand it. And second, there are issues that confront society that have science as their foundation. You can't look at science and math as some separate subject. It's fundamental to what it is to be alive, because it's all around us. And it influences your health, your safety, how you're going to have to vote, what issues are before you politically. If you're not scientifically literate, it's in a way you are disenfranchising yourself from the democratic process, and you don't even know it. Vamos lá. Eu achei o início e o final meio assim, né? Mas também achei. a parte da escola, né? Mas também não deixa de estar certo, mas enfim. Mas é um pouco isso, né? Tá certo, mas não sei. Então, cara, e aí a gente cai nessa pergunta maldita, desgraçada, que é o que é alfabetização científica, né? Tipo assim, cara, a gente, sei lá, vamos partir um pouco do que ele falou um pouco no vídeo, né? Sei lá, a gente pode considerar uma pessoa cientificamente alfabetizada uma pessoa que não sabe explicar situações
comuns do nosso cotidiano, tipo assim, por exemplo, o fato de um leite derramar porque ferve, quando ferve, e por que a água não derrama quando ferve. Se a pessoa sabe explicar isso, ela é cientificamente alfabetizada. Por que o sabão remove a sujeira? Por que o sabão não faz espuma quando a água é salobra? Por que uma pedra é atraída para a terra, diferente da forma como uma pluma, como uma pena é atraída para a terra. Se a pessoa ela sabe explicar isso, ela é cientificamente alfabetizada. Por que no inverno o dia é mais curto, no verão o dia é mais longo, né? Uma pessoa que conhece os porquês da natureza, ela é cientificamente alfabetizada. Um cientista, ele é necessariamente alguém cientificamente alfabetizado? Isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar, porque vai depender do que a gente está considerando que é alfabetização científica, né? Então, essa fábula, ela é colocada num artigo do Duran. Quem já leu aí sobre alfabetização científica, com certeza já leu o Duran. Essa questão da centopeia, ele diz assim, que é uma fábula, tá? Não foi ele que inventou, não. A centopeia caminha bem contente até que o sapo, de brincadeira, pergunta: diga-me, qual pata vai antes e qual vem depois? Isso perturbou a centopeia de tal maneira que dentro de uma vala ela ficou prostrada pensando em como que se caminha, né? Ou seja, ela estava caminhando, ela sabia andar, até a hora que o sapo perguntou qual perna que vai na frente, qual perna que vai atrás. E ela ficou, ai meu Deus, não sei mais andar. Pum, e caiu e não sabia mais andar. Porque ela não sabia racionalizar o que era andar. Ela nunca parou para pensar o que é andar. Você já parou? Você fala, vou botar uma perna depois a outra, né? Então, muitas coisas que a gente faz no nosso cotidiano, que tem embasamento científico, que são coisas produzidas cientificamente, e que às vezes a gente até faz dentro de uma ideia científica, são coisas que a gente não faz racionalizando, né? Então tem isso, uma pessoa como essa, ela é cientificamente alfabetizada ou ela só é cientificamente alfabetizada quando ela racionaliza esse processo, né? Então a gente usa conhecimento científico sem refletir, sem racionalizar ele. Obviamente, isso a gente faz o tempo todo, né? A gente pode pensar de forma original e exaustiva o que é um indivíduo cientificamente alfabetizado, né? Para depois definir de forma consequente, né? O que é alfabetização científica. Mas a chance de quando a gente faz isso, cair dentro de uma ideia de jargão é muito grande, que é uma das principais críticas em relação a AC. Já adianto aí para quem vai estudar esse tema. A crítica de que a alfabetização científica é um jargão é muito grande, tá? Então, o que a gente encontra, né, em relação a jargão de alfabetização científica? A gente vê que dentro desses autores, isso que eu tô colocando aí, gente, são autores que são clássicos da alfabetização científica. Por exemplo, o que é um indivíduo cientificamente alfabetizado? É aquele que aprecia o desenvolvimento sócio-histórico da ciência, reconhece a responsabilidade social da ciência, compreende as inter-relações da ciência e sociedade, a ética que controla um cientista, a natureza da ciência, inter-relações de ciências e humanidades, né? Isso aqui são coisas, são itens, características que o indivíduo cientificamente alfabetizado teria, segundo diversos autores que debatem o tema, né? Uma pessoa que fica curioso sobre o como e porquê dos materiais, eventos, enfim. Seus saberes permitem uma certa autonomia, isso é muito importante, isso é muito interessante. Possibilidade de negociar suas decisões frente a pressões naturais ou sociais. Uma certa capacidade de comunicação, encontrar maneiras de dizer, e um certo domínio e responsabilidade frente a situações concretas. Então, aqui a gente tem uma nuvem, né, de definições do que é um indivíduo cientificamente alfabetizado, e o que a gente encontra muito, gente, e eu falo da posição de uma pessoa que já leu mais de 200 artigos de eventos sobre alfabetização científica, infelizmente, porque eu fiz um trabalho de revisão que buscava entender quais os sentidos que esses artigos de eventos, então tô falando de INPEC, ENEBio, tá? Esses artigos de eventos estavam promovendo ali, quais sentidos de alfabetização científica esses artigos estavam promovendo. E eu vi muito. Se eu ganhasse 1 centavo para cada autor que escreveu isso aí, vocês estão vendo, eu tava morando na Costa Rica,
tá? Alfabetizar cientificamente é formar cidadãos para atuar racionalmente frente a problemas sociocientíficos. Isso é muito comum de encontrar, tá? Mas quem nunca escreveu isso, gente? Quem nunca? Eu já escrevi isso. Eu já escrevi também. Se a Tati escreveu, então tá certo. Se eu não escrevi, eu falei. E se Em eu algum não falei, momento. se eu não falei, eu pensei. Eu pensei. Exatamente. Né? Exatamente. Então, cara, isso é um jargão, né? E é aí que mora o jargão, né? Por quê? Quando você fala isso diante de um debate, onde você fez toda uma preparação, onde você me explicou várias coisas antes, isso é acessível. Você consegue entender o que eu tô querendo dizer com isso e onde que eu quero chegar. Mas agora, quando você vem e solta isso como a primeira frase de um artigo, aí talvez você esteja partindo de uma visão simplificada ou pouco problematizada da alfabetização científica. Então é a partir dessa frase que eu quero refletir um pouco com vocês nesse último momento do nosso encontro, pelo menos da minha exposição, onde a gente vai tentar trabalhar um pouco, complexificar um pouco, para a gente evitar concepções ingênuas de alfabetização científica, tá? Então vamos pegar essa frase e olhar pontinho a pontinho, né? Fazer um grande trabalho. Cara, eu esqueci como é o nome disso. Quando você pega, tipo, uma palavra e destrincha, tem um nome muito bonito para isso, e agora eu esqueci. Enfim, a gente vai pegar essa frase. Deve ser uma coisa do mundo empresarial, né? Dos coaches. É uma coisa tipo da língua. Não sei. Uma muito bonita. Análise sintática, análise morfológica. Não, é um nome que nem existe em português direito. É inglês, sabia que era inglês. É coisa assim, é coisa do mundo empresarial. Eu esqueci, mas a gente vai fazer esse raio-x dessa frase, problematizando alguns pontos dessa frase. Desliga, descansa, militante, eu não descanso. Então, gente, olha só, esses artigos, novamente, estão todos ali embaixo, tá? Essa primeira parte do formar cidadãos pode parecer uma coisa... gente, você vai encrencar com formar cidadãos, você tá querendo formar, então, o quê? Robôs? Não é isso, galera. A questão é justamente que tipo de cidadania e que tipo de cidadão que a gente tá colocando aqui na mesa para discutir, né? Porque toda a educação, gente, é formativa. Eu sempre falo, eu inventei, adoro quando a pessoa fala, eu sempre falo isso, porque ele inventou isso, né? Não, sempre tem muita gente que diz isso o tempo todo. Tudo educa. Se você bate, você educa. Se você dá carinho, você educa, tá? Tudo que a escola faz é formar. A escola sempre forma, tá? Mas agora, se a escola forma um aluno Y, ela forma um aluno Y. Ela faz uma coisa X, ela forma um aluno X. Então, assim... ela faz uma tendência, né, formativa. Então a escola forma. Agora, o que ela está formando ali? Então a gente tem que refletir sim sobre as ideias de cidadania que existem e que podem estar embutidas dentro de uma ideia que a gente reduz na simples frase formar cidadãos. Todo mundo quer educar para a cidadania, mas vocês já pararam para pensar que cidadania é essa? Esse artigo da Francine é muito legal, cara, que ele faz um destrinchamento, cara, poderosíssimo de várias conceituações de cidadania muito interessantes para problematizar essa linearidade que muitos artigos colocam, muitos autores colocam, uma linearidade entre ensinar ciências e formar cidadãos, tá? Ela problematiza, ela coloca muita coisa no meio disso, né? Então é importante a gente parar às vezes e pensar de que cidadania a gente está falando. Tá bom, eu vou mudar o nome, eu não quero cidadania, eu vou botar tipo assim, democracia, formar democrata. Mas aí você tem que pensar, que democracia... tá bom, é muito chata. Vou pensar então assim, eu quero formar pessoas participativas. Gente, que tipo de participação você está falando, né? Se você não explica, a pessoa embute o sentido que ela quiser. Então vejam só, as relações entre formação em ciências e tecnologia e formação para a cidadania devem ser analisadas não só no contexto do apelo de grupos progressistas que lutam por mudanças estruturais na sociedade por meio da apropriação do conhecimento científico, mas também considerando que o discurso da formação para a cidadania, além de ser estruturante da sociedade burguesa, foi apropriado pelo mercado. Gente, a gente pensar sobre isso é fundamental, porque...
Cara, dentro desse artigo, vou dar só uma pincelada para vocês verem o quão complexo que é o negócio. Basicamente, o que a Francine sugere é que o argumento de formar para a cidadania, né, que sugere, que relaciona, né, a formação científica com a formação cidadã, esse argumento ele pode tanto ser usado para uma ótica progressista quanto para uma ótica conservadora. A mesma frase. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem uma ideia de cidadania através de um modelo liberal clássico, onde os cidadãos são portadores desde direitos civis básicos, como vida, liberdade, até direitos políticos e sociais, que aí esses direitos sociais são os que vão garantir o acesso aos bens coletivos, saúde, educação, previdência, né? Que essa ideia, né, do modelo liberal, ela é uma ideia completamente construída sobre os pilares de igualdade, o que na nossa sociedade é uma grande piada de mau gosto, a gente sabe, né? Preciso nem me estender nisso. Ou seja, se você tá pensando, tá lindo, vive para presidente, mas como que isso se aplica na sala de aula? Dá um exemplo. Eu quero formar cidadãos, e quem não quer? Mas se você parte do pressuposto de uma cidadania que é fundada nos pilares da igualdade, que na nossa sociedade eles são fictícios, você tem que levar em consideração as assimetrias de poder no processo decisório, né? Na hora do vamos ver, quem que decide? Isso não está preconizado dentro dessa ideia fantasiosa de igualdade que essa concepção de cidadania traz. Mas se você pensa a cidadania sob a ótica de um modelo republicano, você vai estar pensando no cidadão como um indivíduo que pertence a uma coletividade. Ou seja, são os valores civis que vão orientar os sujeitos e não as liberdades individuais. Ou seja, nesse papel, os valores éticos... Aí que mora uma outra coisa que alguém comentou lá no Padlet, falou ética, alguém que tem ética, e essa ética, né? Porque dentro dessa concepção de cidadania, os valores éticos são aqueles que respondem ao bem comum. Só que aí entra problema também, porque como é que a gente vai decidir o que é o bem comum numa sociedade tão cheia de conflitos? Será que o bem comum do agronegócio é o mesmo bem comum daquele território indígena, quilombola, daquela população originária? Tá? Então, cadê o consenso nessa sociedade? Se a gente não consegue achar o consenso, como que a gente orienta a ética dentro desse modelo republicano de cidadania? Tá? Então, assim, aqui eu vou abrir aspas novamente para o seguinte, ó, um modelo, ainda mais um modelo de cidadania, já estou fechando, o modelo procedimentalista do Habermas, ele constrói a noção de tomada de decisão na esfera pública pela crítica ao uso da ciência e da tecnologia como fontes soberanas. Essa posição não significa abandono do pensamento técnico-científico, mas a descentralização da tomada de decisão, apostando no ato comunicativo orientado por procedimentos universais como a fonte para a elaboração de consenso. Então aí você vai ter, de alguma forma, uma posição que tenta equalizar os interesses do modelo liberal com o modelo progressista. Então, gente, muitas nuances dentro de uma concepção de cidadania. Então, quando você está falando formar cidadãos, né, também não estou falando para que toda vez que você fale a palavra cidadão, você tem que fazer todo um texto explicando, né, mas pelo menos referenciar, eu estou falando desse tipo de cidadão, desse tipo de cidadania. Se isso é uma coisa tão importante na sua definição de alfabetização científica, né? Enfim, então o que esse artigo traz para a gente de reflexão fundamental é que não existe uma linearidade entre ensino de ciências e cidadania, né? Galera, eu pareço uma metralhadora. Parece não, é? Bom, e aí... Oi, tô respirando. Respira. E aqui a gente tem um segundo ponto. Formar cidadãos para atuar racionalmente. Vamos parar nesse para atuar racionalmente. E aí eu venho perguntar para vocês, para a gente problematizar esse trecho da frase, a ciência é a base de pensamento racional? Pensar cientificamente vai garantir racionalidade? Certo? Pensar científica e tecnologicamente dá conta de resolver embates multifatoriais e complexos? Por exemplo, quer um exemplo? A Covid. A gente está vivendo essa pandemia e a gente... Claro que a gente tem que se orientar
através de questões científicas. Óbvio, eu não tô aqui, né, para dizer o contrário, mas a gente agora tá tendo o gosto amargo de perceber que nenhum assunto que envolva um debate social amplo, ele pode ser resolvido dentro de uma única esfera de debate, dentro somente da esfera científica, né? Se você chegar e ignorar completamente todas as outras esferas que constituem a sociedade, você está fazendo um debate vazio, um debate que não existe, tá? Simplesmente porque ele é imaginário, porque a gente tem que considerar a sociologia, a gente tem que considerar a economia, coisas que não estão dentro do pensamento científico mais puro, digamos assim, né? Aquele cara que está lá dentro do laboratório, ele não está pensando necessariamente em todo o contexto, né? Às vezes o cara ficou muito focado em desenvolver a vacina, né? Mas e o contexto político, e o contexto econômico? Tudo isso entra dentro do debate, tá? O debate científico, ele é apenas mais uma esfera, né? É isso que dentro do texto lá que vocês leram, o texto do Oller, cara, aquele texto é ótimo, e ele fala também dessa questão, desse modelo de decisões tecnocráticas, né? Ou seja, onde a ciência, ela seria, ciência, tecnologia, os técnicos, eles são a última palavra no modelo de decisão. Então, bom, o que eu vou fazer com essa grana? Pergunte ao cientista. O que eu vou fazer com esse tijolo? Pergunte ao cientista. Né? É mais ou menos isso. O cientista e o tecnólogo, o técnico, né? Ele teria toda a credibilidade do mundo para fazer a decisão certa, né? Por isso que é chamado de tecnocrático, né? Em oposição ao que seria democrático. Bom, e aí a gente tem que pensar também o que está sendo ensinado. E aí eu trago um caos, olha eu, toda portuguesa. Aí eu trago um caos interessante para vocês, né? Ou seja, tem esse artigo aqui do Function, é um artigo ótimo para quem quer exercitar o francês, né? Meu francês não passa de abajur, mas eu botei tudo no Google Tradutor, obviamente. E ele diz o seguinte, que no final dos anos 80, a AAAS, ou seja, a Associação Americana para o Avanço da Ciência, muito famosa, a AAAS, para quem estuda alfabetização científica. Se tenta falar isso numa apresentação, eu duvido que vocês consigam, sem parecer uma pessoa esquisita. Fala 4 A's. 4A. 4A. Ela são 3. Financiou um projeto que ficou conhecido como o Projeto 2061, né? Que era, esse 2061 fazia referência ao ano que passaria novamente o cometa Halley, tá? Esse pessoal é louco, né? Bom, e aí o que acontece? Eles reuniram, né, uma centena de cientistas muito eminentes, de diversas áreas, de diversos campos do conhecimento, para que esses cientistas dissessem o que era importante ensinar na escola. Vocês imaginam o tamanho dessa lista, gente? Essa lista era imensa, absurdamente imensa. Ou seja, não existe a menor condição da gente dimensionar esse conhecimento que é esperado, né, dentro da academia, ou que seja o básico de cada área. É impossível a gente dimensionar isso na educação básica, né? Só que, obviamente, aquele cara lá, o cientista, ele não percebe, ele não sabe disso, porque ele acha que o aluno do 8º ano saber, sei lá, a taxa de evolução do oceanobactéria, ele acha essencial, claro, o cara é oceanógrafo, né? Mas aí, para aquela criança, ele vai ficar, quê? Né? Então, esse dimensionamento, ele não existe, né? Então, fica um pouco também esse embate do que ensinar, né? Então, aí também a gente vem no para que ensinar, que essa aqui também é uma lembrança que é feita no artigo da Francine, tá? Porque ela fala bastante também dessa invasão, dessa apropriação do conhecimento e da forma de construir conhecimento pelo mercado, pelo maquinário capitalista, tá? Então, a gente pensar também no para que esse conhecimento, beleza? Para atuar racionalmente, né? Loucura. Bom, e aí a gente chega ao fim, né?
dessa frase maravilhosa, que é frente a problemas sociocientíficos, né? E aí, aqui eu trouxe uma série de problemas sociocientíficos, né? Para vocês lembrarem, para quem não conhece muito, por exemplo, sei lá, células-tronco, transgênicos, produção de alimentos, agrotóxicos, edição de genômica, até aborto pode ser colocado também, porque afinal de contas, quem que vai decidir até qual é o mês, né? Então tem todo esse debate. Enfim. E aí eu pergunto a vocês também, as pessoas de uma forma geral, elas têm tempo, interesse, disponibilidade para fazer frente a todos esses debates? Caso ela tenha, mesmo que ela tenha, por quais meios uma pessoa que quer elaborar, que quer falar, que quer participar, por quais meios essas pessoas conseguem ser ouvidas, né? O modelo de decisão, o modelo de tomada de decisão, de elaboração, ele conta amplamente com a sociedade civil, né? Então, se a participação da sociedade civil é tão limitada, por que a gente está formando para as pessoas fazerem frente aos problemas sociocientíficos? Fica essa crise existencial, né? Olha só. E aí, também um último questionamento sobre essa questão de formar para fazer frente a problemas sociocientíficos é o seguinte: tem um artigo muito interessante do Yuri Castelfranc, esse nome dele é impressionante, mas ele não é gringo, ele é brasileiro. Que ele fala sobre o que motiva as pessoas, ele fala sobre a postura das pessoas em relação ao conhecimento científico, né? E aí, muitas vezes a gente é levado a acreditar que saber sobre alguma coisa faz da gente, consequentemente, alguém que vai tomar decisões importantes, decisões inteligentes sobre aquela determinada coisa, né? Bom, mas quando a gente para elaborar isso melhor, a gente percebe, na verdade, que, enfim, saber não é tudo, né? Ser crítico a alguma coisa também não é tudo. Vocês, por exemplo, cidadãos plenamente inteligentes, bem formados, maravilhosos, né? Vocês sabem que transgênicos têm toda uma polêmica, né? Agrotóxicos, então, nem polêmica tem, o martelo é batido, é horrível, né? E vocês comem transgênicos e agrotóxicos todos os dias. Ou seja, será que a escolha das pessoas é o único fator? E será que saber, de fato, tem um poder tão grande de redirecionar as escolhas dessas pessoas? Afinal, eu acho bem improvável que uma pessoa que fuma ache que ela tá cultivando rosas no pulmão. Ela sabe das coisas que estão acontecendo ali, e mesmo assim ela fuma, né? Mas aí tem uma questão do vício. Olha o que o Yuri fala. Os transgênicos são um exemplo bem estudado desse fenômeno. Embora alguns biólogos e biotecnólogos costumem associar a rejeição ou as críticas contra o uso de sementes transgênicas à ignorância, ao medo irracional ou a ideologias, os dados evidenciaram algo mais complexo e mais interessante. Nos Estados Unidos, as evidências mostram que um maior conhecimento da genética estava associado positivamente à sua aceitação. Apesar disso, Martin e Tate, eles detectaram que um elevado nível de conhecimento sobre ciência e tecnologia estava associada ao mesmo tempo, tanto com atitudes positivas quanto atitudes negativas em relação a biotecnologias agrícolas. Ou seja, esse conhecimento, saber mais, não era tão determinante assim nessas escolhas. Então, olha só que resultado contra-intuitivo, né? Para quem quiser saber mais aí é só ler o artigo do Yuri, é maravilhoso. Então eu ressignifico essa frase para uma pergunta, para eu fechar então. Então, se antes a gente tinha dito que alfabetizar cientificamente é formar cidadãos para atuar racionalmente, agora eu boto um ponto de interrogação no final. Será que é isso? Né? Se não é isso, é o quê? Óbvio que eu não vim responder. Desculpa se eu frustrei alguém. Massa. Pô, a pessoa fez uma dissertação, vem aqui dar aula e não tem a resposta pra gente? E aí, em vez de eu perguntar agora, alguém tem perguntas? Eu vou perguntar pra você, alguém tem respostas? Se tiver, por favor, me informa, meu e-mail tá aí, tá? Me informa aí pra fazer meu doutorado. Valeu, galera? Sacanagem. Brincadeira, tá desconvidada.
francamente. Bom, espero que tenha sido produtivo para vocês. Fala aí. Não, fiquei pensando nessa frase aí, depois que a gente discutiu lá no Lickens, tem umas 2, 3 semanas, sei lá, um texto da Maria Eduarda Vaz, a portuguesa, que ela fala sobre também cidadania e tal, que... Gente, esqueci o que eu ia falar. Boa, a idade Caralho. avançada. Não era isso. Ela fala também sobre cidadania, ela fala que até educação CTS é importante e tal, e ela vem falando que a gente não deve pensar, né, na formação na cidadania, para a cidadania nesse modelo liberal ou neoliberal, né, no caso atual que a gente tem, porque senão a gente reduz a nossa participação na sociedade como se fosse o direito ao consumo, né? Então, depende muito de que cidadania que eu estou falando. Se eu estou falando, por exemplo, eu quero ser uma cidadã plena. Mas o que significa ser uma cidadã plena numa sociedade capitalista? Eu comprar toda a coleção da Beyoncé, da Adidas? Eu queria. Ter todas as camisas dos times da NBA? Eu queria. Mas aí você pensa, é isso? Então, é isso que é ser cidadão? Mas aí a gente começou a fazer uma outra discussão, que era a seguinte, aí a gente foi pegar um texto do Wildson Santos para ler, né? Porque ser alfabetizado cientificamente, na verdade o Wildson Santos usava porque ele, infelizmente, né, faleceu. Ele usava o letramento científico, né? Ele nem falava ser alfabetizado, ele falava ser letrado, científico e tecnologicamente. Significa você ser... não necessariamente você pensar no cidadão, mas você pensar no ser humano, porque ele é freiriano. Então... eu estava olhando para essa frase e se eu substituísse, por exemplo, o cidadão por formar seres humanos, sei lá, né? Já é um outro sentido que você atribui. Porque, por exemplo, para Paulo Freire, você vai pensar essa humanidade, você dá um outro lugar para a educação, inclusive, né? O que significa, então, eu ter uma educação científica e tecnológica? Pô, você muda completamente o foco da coisa, porque aí você obviamente que é importante sim a dimensão conceitual, né, que quando você fala lá que esse conhecimento conceitual está em todos, né, e realmente eu acho importante, mas também não é só isso, né, eu também não tenho resposta, tá, turma? Também não tenho. Mas eu não fiz dissertação nenhuma sobre o tema, eu só orientei 2. Se eu contar isso para academia. Já pensou? Eles tiram a minha bolsa de produtividade. Vem cá, sua falaciosa. Galera, mas vocês ficaram mais confusos. Eu acho que a galera ficou mais confusa do que... Não, a gente tá com vergonha das respostas que a gente deu no negócio. Não é? Hora da gente... Eu tô com vergonha do que eu respondi lá. Hora da gente revisitar, né? Deixa eu olhar ali. Vamos olhar de novo, então. Quem escreveu aí sabe o que escreveu. Ainda bem que eu tô anônima, Juliana que se ferrou, coitada. Né, Juliana? Tadinha da Juliana. Juliana, e aí? Leitura de mundo a partir do raciocínio científico, olha aí. Entende teorias científicas, postura crítica. Apareceu muito a coisa da crítica, né? Uhum. E eu acho que esse é um outro termo que a gente não costuma problematizar na área. Exatamente. Né? A gente usa, assim como a gente fala, eu vou ensinar ciências para alfabetizar cientificamente, a gente também usa muito, né? E aqui não estou apontando o dedo para ninguém, não, porque eu também já fui dessas, tá? De usar, formar criticamente, tananã, tananã. Esse crítico, dependendo da perspectiva teórica que você está falando, que você está usando, isso pode significar muita coisa. Então, por exemplo, se você pega a teoria crítica do Saviani, histórico-crítica do Saviani, é uma coisa. Se você pega a teoria crítica do Paulo Freire, é outra coisa.
né? Então, não Exatamente. necessariamente tendências pedagógicas consideradas progressistas, elas vão ter uma mesma perspectiva do que é ser crítico. E isso vale também para a educação CTS, né? Quando eu estou pensando assim, eu vou formar o meu aluno científico e tecnologicamente para ele poder ser crítico nesse mundo, nessa sociedade, tá? Mas isso pode significar muita coisa. Por exemplo, o Olavo pode de ser... Carvalho é crítico. Ele é um cara crítico. Jesus. Tchau, gente, vou embora. Ué, mas não é verdade? Mas ele tá criticando quem, né? Exatamente. A crítica pela crítica, né? A crítica direcionada a quê? Né? Isso que a gente tem que prestar atenção mais do que na postura crítica é para onde que essa crítica está sendo direcionada. Porque para mim, se o Salles, por exemplo, o Ricardo Salles é um cara crítico. Ele é um crítico ao ambientalismo. Ele é crítico ao ambientalismo. Ele odeia a árvore, ele odeia a vida, ele odeia oxigênio. Então, ele gosta de dinheiro, gente. É um cara extremamente crítico. Né? Porque assim, uma pessoa que não é crítica é uma pessoa apática. Né? A gente tem muitos críticos. O Bolsonaro, ele é crítico da decência e dos direitos humanos. Pronto. Olha aí, a escola fez um excelente papel, então formou um cidadão crítico. Entendeu? Então tem esse exercício também que a gente tem que pensar. Né? O que mais que apareceu? Que alguém que tinha escrito alguma coisa de fazer pergunta. Eu achei bem legal isso. Era fazer pergunta? Alguém perguntou se os slides vão ser disponibilizados. É óbvio que vão ser disponibilizados. Eu já botei lá, já subi lá no Classroom. Boa. Já coloquei. Não tô achando. Pois é, eu acredito que esses trabalhos de revisão que a Vivian trouxe, né, da Carolina, até esse que falaram aqui, quem que tinha falado? Que falou da Saceron e Carvalho, que também é muito bom. E a própria dissertação da Vivian, ela faz uma outra revisão, ela publicou isso também em evento, né? Vivian, eu vou te cobrar aqui publicamente, na presença de várias pessoas, o artigo da sua dissertação. Sim, só tô querendo tempo, mas vai sair em algum momento. Tá? Eu tô fazendo essa cobrança aqui na frente de todo mundo, tá todo mundo de testemunha. Boa. Tá bom, gente? Mãe, que chega assim e fala assim, porra, caraca. Mas então, e aí eu acho que esses trabalhos de revisão ajudam bastante a gente a se questionar, né, do que a gente está considerando que é alfabetização científica. Esse texto, que é esse clássico aí do Décio Auler e do Delis Oikov, que era o da... Desculpa, gente, foi minha gata. Que era a base para a nossa discussão de hoje, ele é maravilhoso, porque ele foi o que a Vivian estava falando, né? Ele é um texto de 20 anos atrás e o quanto que ele ainda é atual, porque a gente, na área, ainda continua fazendo leituras muito reduzidas dessas relações entre ciência, tecnologia e sociedade, né? E as pessoas têm uma tendência a mal interpretar também isso, como fazer uma leitura rasa dessa crítica e falar assim, mas as pessoas estão falando que a gente não tem que ensinar o conteúdo, né? E não é isso. É justamente você pensar assim, para eu entender várias das relações sociais nesta sociedade pós-moderna, queiram alguns chamar, né? Moderna, pós-moderna, atual, é fundamental a gente entender o que a ciência e a tecnologia fizeram para que a gente chegasse até aqui, né? Sim. E não à toa os primeiros caras que vão escrever sobre isso estão falando mal da ciência e da tecnologia. Mas é isso também, as pessoas acham que pelo fato da gente tecer críticas sobre determinada coisa, a gente invalida a importância dessa coisa, e não é isso. Não é isso. O fato da gente criticar a atividade científica só significa que a gente quer garantir o lugar das outras epistemologias dentro desse tecido. A gente só não quer que a ciência ela tome o lugar de outras formas de obter e construir conhecimento. É só isso. E garantir isso é importante, porque se a gente não ficar atento em relação a isso se vai.
entendeu? Porque isso é feito de forma progressiva, de forma pequena, pouco a pouco, até o momento que já a gente perde o contato com aquilo. A Suene perguntou aqui, discute um pouco sobre a forma como a alfabetização científica pode ser colocada em prática dentro de um contexto de sala de aula. Então, Suene, tem umas literaturas, inclusive, agora eu tô me mudando, então tô sem o livro aqui, mas ele tava por aqui, que tem um livro bem objetivo da Saceron, que é justamente esse é o título, Alfabetização Científica em Sala de Aula, uma coisa assim, eu vou mandar o título depois. Eu acho que é da tese, derivada da tese dela. Pronto. É um livro bem legal, ele é muito fininho, mas ela dá algumas ideias, né, baseado, obviamente, na concepção dela de alfabetização científica, né. Eu fiz um levantamento que também eu posso mandar para a Tati, para ela sistematizar dentro dos artiguinhos para mandar para vocês, sobre estratégias didáticas que dentro de alguns artigos de eventos estavam sendo relacionadas com a alfabetização científica pelos próprios autores, não por mim, tá? Então, os autores iam lá, elaboravam um determinado tipo de aula, estratégia didática e estavam relacionando, teoricamente, aqueles resultados e aqueles procedimentos à alfabetização científica. Então, o que a gente encontra muito, assim, relacionado a AC? A gente encontra muitas metodologias ativas. Muitas. E vai desde metodologias ativas individuais a metodologias ativas de equipes, tá? Então, a gente está falando desde a metodologia ativa mais básica, que é Class Discussion, ou seja, só você sentar com a sala e discutir, né? Uma elaboração coletiva, isso também pode ser considerado metodologia ativa, talvez os primórdios dela, né? Desde isso, né? Talvez inserido em 3 momentos pedagógicos do Delezoikov, por exemplo, né? Enfim, ferramentas clássicas aí da pedagogia. Até, por exemplo, visitas de campo. Mas o que eu penso assim em relação a isso? É muito mais como você faz do que o que você faz, né? Você pode fazer uma aula prática extremamente irrelevante para a formação daquele aluno, ou você pode fazer uma aula prática completamente transformadora de várias concepções dele, tá? Completamente, que, assim, dentro da minha concepção de alfabetização científica, que obviamente eu tenho uma, eu só escondi de vocês hoje, não, Tatiana, dentro da minha ideia de alfabetização científica, está dentro dessa ideia uma metacognição, está dentro dessa ideia uma elaboração própria do aluno, tá? Essa questão da autonomia dentro da minha ideia é muito forte, que eu tenho um certo puxadinho também aí para os lados dos seus freires, então essa questão da autonomia é muito importante. Então eu sempre tento valorizar dentro da sala de aula estratégias que estejam relacionadas com a autonomia, com a autogestão, com enfim, o aluno escolher os próprios métodos. Então é muito mais o que você faz com a ferramenta que você tem do que qual ferramenta você está usando. Esse é um erro muito comum, eu considero assim, dentro de uma prática pedagógica, um erro que eu cometo, tá? Muitas vezes é achar que a ferramenta ela resolve o problema por si, ela forma sozinha. A ferramenta ela não forma sozinha, tá? Então, quando você se propõe a estar ali dentro de um processo de alfabetização científica, você precisa estar atento a isso o tempo todo e você precisa escolher as ferramentas certas, mas com os propósitos certos e com os encaminhamentos certos, certo? Então, quando você está fazendo uma aula prática, por que não esse aluno não elabora o procedimento? Isso é uma aula completamente diferente do que uma aula onde você dá o procedimento e pede para ele discutir o resultado. Isso é uma coisa completamente diferente. O propósito da aula é completamente outro. Se você pede para o aluno elaborar o experimento, né? Ou se você pergunta como que eu faço para provar isso experimentalmente, de modo que ele tem que elaborar esse procedimento na cabeça dele. Ele está usando muito mais ferramentas de construção científica do que
ele usaria se ele estivesse somente aplicando, entendeu? Então, as duas são aulas práticas, as duas são aulas experimentais, mas qual o valor dessas duas ferramentas que você tem, entendeu? Então, você pode procurar listas, tem livros imensos aí de metodologias ativas, de metodologias de autonomia e tudo mais, mas o uso que você vai fazer delas é o que vai determinar se você está, de fato, interessado numa alfabetização científica ou se você está interessado em só, enfim, dinamizar, por exemplo, que tem o seu valor também em dinamizar o seu processo pedagógico. Acho que respondi? Mas aí a gente volta para a questão. Acho que sim. Mas aí a gente volta para a questão, né? Para a pergunta. Mas aí, então, o que esse professor está considerando que é alfabetizar científica e tecnologicamente? Porque se o cara está dentro de uma visão reduzida, reducionista, ele vai ter um determinado entendimento. Se ele está numa perspectiva ampliada, é uma outra coisa, né? Então, eu acho que também a gente é importante, acho que isso que você falou é muito válido, porque assim, não é só eu entender o como eu vou fazer, né? O como eu vou fazer, claro, mas o meu propósito desde o início. O que eu estou entendendo que é alfabetização? Porque senão vira qualquer coisa também. Qualquer coisa que eu estou fazendo em sala de aula, eu estou formando, eu estou, né, formando cidadãos, eu estou, né? E estou alfabetizando científica e tecnologicamente. Então, eu acho que a parada é a gente, de fato, pensar assim, beleza, mas eu estou pensando desde qual perspectiva. Por isso que eu acho que aquele texto é maravilhoso. Sim. Né? Outra questão que é interessante também, assim, comentando bem rapidamente, se é que isso é possível na minha vida, é essa questão. Por exemplo, vou trabalhar um artigo científico com a minha turma, isso tem muito valor, tá? Isso é muito interessante. Vou trabalhar um artigo aqui, claro, um artigo adequado à idade, né? Não preciso nem dizer. Vou trabalhar um artigo. Tu fala sobre o autor desse artigo? Onde que ele trabalha? Você faz um pré-debate do artigo antes de partir para o conteúdo do artigo? Porque quando tu parte para o conteúdo do artigo direto, você está falando ali que quem é aquele cientista não importa, onde ele trabalha não importa, quem patrocinou aquele estudo não importa, você só está interessado com o que ele produziu. Que é isso que a massificação dessa ciência e tecnologia faz com os produtos científico-tecnológicos, né? Eu tô aqui com o meu celular, mas e aí? O que está envolvido nisso aqui, entendeu? A gente está muito preocupado com esses produtos, né? Então isso é uma outra coisa que a gente não presta atenção, galera. A verdade é essa. A gente não presta atenção nas mensagens que a gente passa no tratamento dos temas científicos, as imagens que a gente vai passando sobre ciência. E eu volto no início, tudo forma. Então, você está formando concepções naquele aluno sobre ciência, mesmo de forma implícita, mesmo que não seja o seu objetivo. Então, se a gente está atento a essas concepções que a gente está formando sobre ciência, a gente reverte essa coisa implícita e tudo mais, e a gente transforma isso numa coisa propositada, que é sempre o objetivo do professor. O professor quer fazer tudo com propósito, né? Uhum. Sim. A Juscelia falou. Eu gostei muito da resposta. Eu vou deixar você aqui. Eu gostei muito de uma resposta do compromisso social. Eu acho que isso tem. Eu acho que se você está pensando alfabetização científica dentro de uma perspectiva de educação CTS, né? Isso é fundamental, porque. Mas também, assim, é o compromisso com qual sociedade? Né? É importante sempre a gente reforçar. Qual sociedade? É a sociedade que está aí ou eu quero transformar essa sociedade? Eu estou educando, eu estou formando pessoas, eu estou formando homens e mulheres para quê? Né? Então, eu acho que isso é para transformar a sociedade ou para manter essa sociedade do jeito que está, né? Sim. Mônica, eu acho que eu não entendi direito o que você falou. Como assim ela falou do S de uma forma especial? Eu não entendi. Você tá falando de mim ou da Tati? Você leu o negócio da Juscelia? O comentário da Juscelia? A minha pergunta eu não li ainda com essa da Suene. Alfabetização científica na prática pedagógica. Porém, gostaria, se possível, se fizesse um paralelo com a nossa prática pedagógica entre AC e BNCC. O S de sociedade. Louca, desculpa, Mônica. Entre a alfabetização científica e a BNCC. Então, cara, vou te fazer uma confissão. Eu tô no time da Tatiana, ainda não olhei a BNCC com carinho,
Mas como eu trabalho com ela, né? Porque obviamente eu dou aula para o ensino básico, então eu trabalho em cima da BNCC, principalmente porque o meio privado ele é viciado em documentos oficiais e qualquer um que sai ele já logo incorporam na escola para mostrar para todos os clientes que eles estão alinhados, né? Então assim, botar o selo de acordo com a BNCC. Então acabo trabalhando com a BNCC em cima. E a BNCC, eu não li com cuidado as contextualizações, mas eu sei que ela traz o termo para discussão. Esses documentos, eles trazem muito essa questão um pouco relacionada com o que eu falei de jargão. Normalmente, esses documentos, eles não estão tão preocupados em destrinchar conceitos de cidadania, em conceitos de participação, em conceitos de nada disso. Normalmente, eles estão preocupados ali com aquele jargãozão clássico, normalmente, né? Enfim, sem desmerecer a profundidade desses documentos. Mas, assim, até onde a BNCC atinge a minha prática cotidiana, eu encontro muito espaço para atuar dentro dessa forma, dentro dessas metodologias variadas, dentro do que a BNCC propõe, dentro dos verbos de comando, né, e dos conteúdos que eles propuseram. Então, assim, acho que eu vou ficar te devendo uma resposta mais complexa em relação a isso, porque eu sou muito desleixada e não estudei a BNCC com profundidade. Será que já tem pesquisa sobre a BNCC e alfabetização científica? Boa de olhar. Fica aí a professora que dá tarefa de casa para o aluno quando não sabe a resposta. Gente, eu virei essa professora. Pesquisa. Gente, vamos pesquisar para ver se tem já algum estudo sobre a BNCC e a alfabetização científica. Hoje o trabalho é de pesquisa. Sheila tá falando que a Lúcia já tem. A Lúcia é sinistra demais, gente. Eu conheço a Lúcia, cara. A Lúcia é um tratorzinho, cara. Eu já tive, não tenho essa intimidade, não. Não, eu tenho, até tenho, mas não tenho contato. Mas, assim, ela é um tratorzinho, cara, assim, eu tava numa banca com ela uma vez, ela e o Marcelo Motocani, lá na USP. Caraca, ela é tipo a Vivi, assim, cara, ela é um tratorzinho, ela é muito sinistra, ela é muito sinistra. Vai ser o primeiro papo quando Vamos procurar. Ela. A Tatiana Galeta falou que a gente é muito parecida, Lúcia. Humilde. Gente, a gente tem que terminar essa aula. Passamos alguma pergunta da Juscelia? A Mônica tinha pergunta? Não. Só tá te elogiando. Pessoas elogiando. Já olharam o teu site. Eu nunca entrei. Mentira, já entrei sim. Fala nisso, Vivian. Hoje o post do Likens foi você, do Insta. Sigam o nosso Insta do Likens. Com essa pesquisa. Galera, gente, desculpa se eu desapontei alguém. Vamos encerrar. Vamos procurar aqui o artigo da Lúcia. Maravilhosa. Gente, Vivian, muito obrigada. Olha, semana que vem a gente vai ter o Hiper Mega Popstar Leoni com a gente. Leonir Lorenzetti, super referência. Que mais? Hoje, quem não tiver com sono e puder, tem o Roda Viva com Ailton Krenak, às 10 horas, não percam. Vai ser mara. O que mais que eu tinha de recado para dar? Acho que nada, né? Só agradecer a Vivian por tudo. Nada, né? É isso. Quando precisar, tô aqui, galera. Vou precisar de você semana que vem para fazer a transmissão do Leoni. Tatiana não me solta. Pois é, eu não deixo ela ir. Ô, Vivi, eu vou ter que passar sua orientação no doutorado, porque eu não tentei o credenciamento lá no programa. Eu optei por não. Não, mas tudo bem, Tatiana. Eu tô trabalhando muito, Vivi, não dá. É muita coisa para eu fazer, gente. Eu tô trabalhando muito também. Não vou tentar doutorado agora, não. Vai ser daqui a uns... Então vamos deixar acontecer naturalmente, que nem diz o pagode. Vamos marcar. Valeu, deixa acontecer naturalmente. Valeu, Vivian. Beijão. Já subi lá, tá, gente? Os slides da Vivian e o texto do Leoni da próxima semana, tá bom? Valeu. Beijos, fiquem bem, se cuidem. Beijão. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Ui.